Eu sou a Sandra Bovo. Eu sou a Jaqueline Moreira. E este é o nosso terceiro episódio do Porto Bovo Cast. Neste episódio, nós vamos falar sobre rescisão de contrato de trabalho. Continuando, né, Jaqueline, a nossa trajetória aqui sobre a legislação trabalhista. Então, vamos conversar um pouquinho sobre quando alguém quer rescindir um contrato que foi efetuado lá atrás, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar para vocês sobre os tipos de rescisões que a CLT permite, né? Que são baseados na lei e quais são as verbas rescisórias devidas em cada uma dessas situações. Muito bom. Então, geralmente ocorre o quê? O funcionário e o empregador, né, resolvem fazer um contrato de trabalho, um contrato específico. Então, se ele não for por um prazo determinado, né, onde existe alguns casos que o contrato é por prazo determinado, acabou aquele prazo, ele automaticamente já se rescinde. No caso contrário, então, a qualquer momento, qualquer uma das duas partes pode rescindir seu contrato, né, Jaqueline? Exatamente. São as duas mais comuns que a gente conhece, que é a rescisão por parte do empregado ou por parte do empregador. Do empregado, no caso, quando o empregado decide que quer se desligar da empresa, e do empregador, quando o empregador decide que quer desligar o funcionário da empresa. Isso. Então, no primeiro caso aí, quando o empregador, ele decide que não quer mais aquele contrato de trabalho com o seu empregado. Então, o que acontece? Ele dá um aviso prévio para o empregado, que é até o nosso Porto Bovo Cast número 2, né, sobre aviso prévio. Mas, enfim, ele deu aviso prévio para o empregado vai cumprir ou não esse aviso, né, e vai rescindir o contrato de trabalho. Exatamente. Então, o aviso pode ser de 30 dias ou pode ser indenizado, né, Jaqueline? Exatamente. Se o empregador quer dispensar o funcionário e não quer que ele trabalhe mais, então ele pode indenizar esse aviso. No dia que ele avisar o empregado que ele está dispensando, já avisa, né, que ele não vai mais cumprir, e aí ele tem o prazo de até 10 dias para acertar essas verbas rescisórias. No prazo de 10 dias, após o término do último dia de trabalho, né? Isso, no caso do aviso indenizado. Isso, indenizou o aviso, então o empregador tem 10 dias para acertar com o empregado. Então, esse prazo de 10 dias, por acaso, se cair num domingo, ele vai ter que antecipar, né? Para o sábado. Ou para sexta, caso não trabalhem no sábado, né? Isso, exatamente. E as verbas? O que paga-se nessas verbas rescisórias quando o empregador dispensa o empregado? Isso aí. No caso, o saldo de salário, 13º salário. O 13º salário. Calma, vamos lá. Vamos. O que paga depois que termina o contrato? O saldo de salário, as férias vencidas, mais as férias proporcionais e 1/3 sobre as férias vencidas e sobre as férias proporcionais. Isso. O 13º proporcional. O aviso prévio, se indenizado. Se ele for trabalhado, paga os dias que foram trabalhados devidamente. Isso, que seria o saldo de salário mesmo, isso, né? Já entra no saldo de salário, exatamente. Né? Descontas mais alguma verba para pagar? Se tiver, né? Tem alguma hora extra. Isso, no saldo de salário vai ter os lançamentos de hora extra, alguma falta algum atestado. Verdade. Vem ali já descontado ou somado ao saldo de salário, né? Isso. Tem a multa de FGTS, 40% sobre o saldo que o empregado tem já na conta de FGTS. Isso daí vai ser, na verdade, depositado através de uma guia, né? Sim, o escritório de contabilidade ou o RH lá da empresa que faz essa rescisão gera guia e o empregador paga. E o empregado vai fazer o saque desse FGTS. Isso, após geralmente uns 5 dias depois do pagamento que ele vai conseguir. 5 dias úteis atualiza essa multa de FGTS lá na conta do empregado. E ele retira a multa e todo o saldo, no caso dele não ter aquela opção do
do saque aniversário, né? Isso. Se ele tiver a opção do saque aniversário, daí ele não vai, ele vai sacar somente a multa e o FGTS vai ser só na época do aniversário dele mesmo, na regra que o governo impôs, né, para quem faz essa opção, mesmo. Né, Jaqueline? Isso mesmo. E também libera para o empregado o requerimento do seguro-desemprego. Isso. É claro que o seguro-desemprego tem toda a regra também específica. Exatamente. Do seguro-desemprego, que daí é só você verificar ali nas regrinhas que você vai conseguir entender, né? Mas enfim, a empresa é obrigada a te dar o requerimento de seguro-desemprego e você vai ligar no 158 ou vai entrar direto na tua conta.gov.br para poder fazer esse requerimento do seguro-desemprego. Hoje em dia tá bem tranquilo o requerimento, isso. Né? Se não tiver nenhum problema com os nomes, né? Ou com o número do PIS. Ou com o número do PIS. Hoje também tem a opção da carteira de trabalho digital. Lá dentro tem a abinha de solicitar seguro-desemprego. Você digita o número lá e ele já traz para você quais são os valores que você tem disponível, quantas parcelas você consegue receber. E ele ainda dá a opção de você vincular uma conta bancária para você receber esses valores direto lá por essa conta. Então, mas complementando, sim, a empresa libera o requerimento de seguro-desemprego para o empregado, mas não significa que ele tem o direito. Isso, porque exatamente. Entra nas regras próprias do seguro-desemprego, que a gente pode trazer com mais detalhes num outro podcast aqui, porque muitas vezes acontece da empresa liberar o requerimento e o empregado já achar que tem o direito. Então, ele precisa fazer a solicitação e aí sim ver se ele tem o direito, quantas parcelas e o valor que vai receber. Isso a empresa a empresa contratante, né, ela não tem nada a ver com isso, né, com essa parte do seguro-desemprego. Essa é uma parte do empregado e que ele que vai verificar na legislação própria do seguro-desemprego se ele tem direito ou não. Enfim, e daí, na verdade, na rescisão, acredito que é isso, né? Daí pode ter alguns descontos lá, vai ter desconto do INSS, imposto de renda, se for o caso, né, vai entrar na tabela do imposto de renda e se tiver vai ter os descontos, algum adiantamento salarial que houve antecipadamente. O recolhimento de FGTS desse saldo de salário já vai junto com a guia. Com a guia, é verdade. Do FGTS, isso. Ah, legal. Mas tem bastante detalhezinhos, né, que muitas vezes nós percebemos que os empregados ficam com dúvidas, então aqui nós costumamos esclarecer todas as dúvidas dos empregados, né, dos nossos clientes, mas se você aí hoje foi demitido e tem dúvidas, pode deixar seu comentário aqui embaixo que nós vamos esclarecer aqui nos comentários deste vídeo, então, tá? Desse podcast que está no YouTube também. E que mais, hein, Jaqueline? Acredito que da parte de dispensa do empregador, seria mais ou menos isso, né? Isso, e quando são os pontos principais, né? É verdade, os principais pontos. E quando é o empregado que pede a conta, como que isso acontece, então? Quando o empregado pede o desligamento da empresa, aí voltamos lá na parte do aviso, a partir do dia que ele pede esse desligamento, ele tem o cumprimento de 30 dias de aviso. Se ele comprovar que tem outro emprego, ele pode pedir dispensa do cumprimento desse aviso, o empregador o dispensa e não tem a obrigação de pagar e também não pode descontar do funcionário, do empregado, como a gente falou no podcast anterior. As verbas devidas para esse funcionário quando ele pede o desligamento da empresa é o saldo de salário, o FGTS sobre esse saldo de salário, e aí ele não tem direito à multa de FGTS, ele não tem direito ao requerimento de seguro-desemprego. Isso. E, lembrando, junto com o saldo de salário tem o 13º proporcional e as férias proporcional mais 1/3. E vencidas, se tiver alguma férias vencidas também. Isso, a férias vencida também. Então, ele se desliga da empresa, recebe todas as suas verbas na rescisão de contrato, são verbas normais, né? Então, às vezes o empregado acha que porque trabalhou lá 5 anos, 6 anos, 10 anos, que ele vai ter um acerto grande. Não, ele se desligou, ele não tem nem a multa do fundo de garantia, ele pediu a conta, então ele vai receber só o saldo de salário dele, o 13º, se ele tiver direito, né? Por exemplo, se for dia 31 de dezembro e ele já recebeu o 13º dele, ele não
ter direito nem a 13º. As férias, se tiver alguma férias vencida ou proporcional, ele vai ter direito. E o empregador vai depositar o fundo de garantia dessas verbas lá na Caixa Econômica, né, normalmente. E o empregado vai receber só nos casos que realmente o FGTS libera, né? Que faz parte da legislação do FGTS. Exatamente. No caso do saque aniversário, ele vai receber normalmente, mas enfim, vai ficar, o FGTS vai ficar preso lá na Caixa Econômica, né? Não vai conseguir liberar tudo. É uma dúvida que muita gente tem sobre essas verbas rescisórias devidas quando o empregado pede a rescisão, e às vezes alguns empregados nesse pedido de desligamento não sabem dos seus direitos e dos seus deveres, né, a ser cumprido, e acaba questionando, perguntando. Então a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, né, que são frequentes também. Bastante frequentes. Mas vamos em seguir então. A nova CLT, que foi aprovada em 2017, né, trouxe uma novidade aqui na rescisão de contrato de trabalho, que é o acordo entre as partes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o acordo entre as partes. É uma legislação nova que gera bastante dúvidas também. Então, na verdade, são aqueles casos que já acontecia antes, né? O empregador não quer mais o que o empregado trabalha, mas o empregado também está vendo que não quer mais ficar naquela empresa. Então, os dois sentam e fazem um acordo de desligamento de mútua vontade, né, Jaqueline? Isso, era um acordo que as pessoas já tinham o certo hábito de fazer, mas não tinha legislação nenhuma para organizar isso, né? Para trazer uma base de como fazer isso. Então, a partir de 2017, com a nova, né, CLT, a nova legislação trabalhista, veio a rescisão por acordo entre as partes, no qual empregado e empregador sentam e conversam e desde aquele momento acordam como será a rescisão. O que a CLT traz como base? Se o aviso for indenizado, o empregador vai pagar 50% desse aviso. Se o aviso for trabalhado, a CLT não é muito clara, ela não traz abertamente sobre isso. Mas segundo os casos que a gente acompanha, entende-se que no momento do acordo já deve ser conversado como será o cumprimento desse aviso trabalhado. Isso. Vai trabalhar os 30 dias? Ok, vai trabalhar os 30 dias. Vai trabalhar só 15 dias? Vai trabalhar só 15 dias, dispensa-se do restante. Um exemplo, foi acordado que o empregado vai trabalhar 30 dias. Quando chega lá no 20º dia, ele diz que não quer mais trabalhar. Aí sim, entende-se que o empregado pode descontar porque ele está descumprindo o acordo previamente feito. Então, o acordo é para isso. Vamos conversar como vai ser. Se uma das partes descumprir o acordo feito, aí ver quais são as possibilidades, se desconta, se não desconta, se dispensa, como fica a situação. Isso em relação ao aviso. As outras verbas, tudo normal, né? Paga-se saldo de salário, 13º, férias vencidas, férias proporcionais e a multa do fundo de garantia. Isso, daí a legislação também traz a situação sobre a multa. Sobre o saldo de salário, o empregado dispensado vai sacar somente 80%. Se ele não entrar na situação que a gente já comentou aqui anteriormente, se ele não tem a opção do saque aniversário, ele vai sacar 80% do saldo que ele tiver na conta de FGTS. A multa paga pelo empregador será de somente 20% e não de 40%, como é na rescisão de dispensa do empregador comum. No acordo entre as partes, a multa de FGTS é só de 20%. Exatamente. E não tem direito ao seguro-desemprego. E aí não tem direito ao seguro-desemprego. Fez o acordo entre as partes, não tem realmente o direito ao seguro. Então fica essa lacuna aí que muitas vezes o empregado quer, né, o seguro. Mas se ele também está dando causa, né, a essa rescisão, ele também não quer essa rescisão, geralmente é porque já tem outro emprego, né? Então realmente não faria jus mesmo ao seguro-desemprego, que seria um caso de que o empregador dispensa mesmo de uma hora para outra e seria um período ali para ele conseguir arrumar outro emprego, né, Jaqueline? Então a legislação é muito correta, né? Então se nós verificarmos realmente a fundo a legislação, vê que ela
traz aí o benefício, né, para ambas as partes, e nós devemos entender um pouco melhor isso para conseguir entender que realmente não teria direito ao seguro, né? Isso, a legislação, principalmente após a reforma trabalhista, veio para flexibilizar as possibilidades dos dois lados, porque de repente o empregado quer se desligar, mas precisa de mais alguma verba, de mais algum valor a receber, então ele tem a possibilidade de conversar com o seu empregador e propor esse acordo entre as partes. E aí, obviamente, o empregador tem que aceitar e a partir daí acordar quais serão as situações, né? A partir do aviso, como vai ser. Então, se o empregador disser que não quer, aí sim entra nos outros tipos de rescisões. Mas normalmente não é difícil o empregador que vai dizer que não quer, porque tem a possibilidade, está facilitando para os dois lados, então fica muito bom para ambas as partes. Legal, muito bom. Então, Jaqueline, vamos agora para rescisão por justa causa, tá? Vamos falar um pouquinho dessa rescisão por justa causa. É quando o empregado comete alguma falta grave. Então, ele cometendo uma falta grave, o empregador pode dispensá-lo por justa causa. É também uma rescisão que causa bastante dúvidas, né, em relação a, será que posso, principalmente o empregador, né, será que eu posso dispensar o meu empregado por justa causa ou não, né? Então, a CLT, ela traz alguns casos aqui de faltas graves onde o empregador poderia estar fazendo essa rescisão por justa causa. Situações, né? que justificariam uma rescisão por justa causa. Então, até a própria CLT nos traz, né, o ato de improbidade, uma má conduta dentro da empresa, uma negociação sem permissão. Um exemplo aí, às vezes, um comprador que possa fazer uma negociação com o fornecedor e ter algum benefício próprio, então seria aí uma negociação sem permissão, uma conduta criminal, que pode ter acontecido fora da empresa, né, ou própria dentro da empresa, um roubo, alguma coisa assim. A desídia, né, que na verdade é um nome que fala sobre praticamente a preguiça, né? Não estou com vontade de trabalhar, não vou trabalhar hoje, então seria um caso. A embriaguez, a violação de segredos. Sim. Então, hoje existe nas empresas muitos segredos, muitas senhas, e que os funcionários são, os empregados, né, eles têm todos esses dados da empresa. Precisam, né, ter acesso para alguma negociação bancária, para alguma situação, acesso ao certificado digital, hoje em dia é muito utilizado, então você tem acesso a muitas informações das empresas. Exatamente. E no caso, é até algo bastante recente, né, essas informações na mão de muitas pessoas, dos empregados. Então, é algo até para o empregador aí analisar, né, como fazer a segurança desses dados. Nós temos hoje uma legislação própria para isso, que é bastante preocupante, mas pode dar, então, uma justa causa a violação dos segredos da empresa ou de clientes da empresa, né? A indisciplina e insubordinação, que seria não respeitar os superiores, não querer fazer o que foi contratado para fazer, alguma coisa assim, né? O abandono de emprego, onde também tem toda uma regra específica que a empresa tem que comunicar esse abandono de emprego, tem que tornar público, né, esse abandono. Um ato lesivo à empresa, né? Então, fazer algo onde vai causar algum dano, uma ofensa física, aqui no caso salvo se for em legítima defesa, claro, né? Que vem até a questão criminal, e também a perda dos requisitos legais para o exercício de uma profissão. Por exemplo, um motorista, ele tem a sua CNH. Então, se ele não conseguir renovar a sua CNH e ele for motorista da empresa, então ele não poderia mais cumprir esta função, então ele pode ser dispensado por justa causa. Existem outros problemas também, né? Eu sou contadora, por exemplo, tenho o CRC, então se eu cometer alguma falta grave contra o CRC vai tomar o meu registro, vai cancelar o meu registro. Então, também poderia acontecer, então, nesse caso, uma rescisão por justa causa. Pode falar, já que claro. Só complementando, justificaria a rescisão por justa causa porque você não teria o registro que é
o que permite você trabalhar como contador. Então, como que faz? Então, não tem como. É complicado, Pode então justifica, né? Os outros casos, claro, né, sempre, como a gente fala, é importante que um advogado acompanhe toda uma justa causa, porque em cada justa causa tem os seus detalhes, né, em cada caso, como cada falta grave como essas que nós elencamos aqui, vai ter suas situações. Por exemplo, se for algum crime, tem que ter o boletim de ocorrência. Então, tudo para justificar realmente essa justa causa, né, Isso, Jaqueline? e no caso de futuramente um processo trabalhista, de repente pedindo alguma verba ou não, o caso que o empregador está apresentando não justifica uma justa causa. Porque a legislação está aqui, mas quem lê interpreta conforme os seus julgamentos, né? Sim. No caso de um processo trabalhista e levar essa situação a um juiz, ele pode interpretar de forma diferente. Então, a importância do acompanhamento de um advogado é para justificar essas situações, para trazer provas, para trazer testemunhas, caso for necessário, e defender o empregador, que justificou e está sendo questionado. Exatamente. E na justa causa, as verbas? As verbas são o saldo de salário e as férias vencidas mais 1/3. Somente. Nada mais. Se for lá no mês de novembro, tem 11 meses de 13º, não vai receber esse 13º salário. E nem as férias proporcionais, E né? nem as férias proporcionais. Somente as férias vencidas mesmo e saldo de salário. Não tem direito a fundo de garantia, a multa do fundo de garantia também, nem seguro-desemprego, nada mais. Então, temos que cuidar aí dessa situação. Aí existe um outro caso que muitas vezes o empregado desconhece, que é a tal da rescisão indireta, né, Jaqueline? Seria, assim, a justa causa do empregado para o empregador. Isso. Então, como que isso acontece? Se o empregado ver uma situação ou for sujeitado a uma situação que justifica a rescisão do empregador, ele também pode pedir essa rescisão, apresentar as devidas justificativas e assim, se, por exemplo, ele apresenta para o RH, apresenta para um advogado e está comprovado a rescisão que ele pediu, ele também tem esses direitos, né? Sim, existem alguns casos que nós já acompanhamos, por exemplo, do empregador que não está pagando o salário devidamente, né? Está com esse salário atrasado, 13º atrasado, férias atrasadas. Então, nesses casos, o empregado pode pedir essa rescisão indireta. Existe também vários outros casos aqui que justifiquem, então, uma rescisão indireta. Um ato lesivo aqui, por exemplo, uma agressão do empregador para com o empregado. O danos morais mesmo, sim, né? Algum tipo de assédio. Assédio, exatamente. Então, são vários casos aqui em que pode-se o empregado dar a justa causa para o empregador. Isso. Também, né, pedimos que consulte um advogado, né, que o empregado consulte um advogado, porque essa rescisão indireta tem todos os detalhes ali que pode ser que simplesmente o empregado dar a rescisão indireta para o empregador vai ser um pouco complexo. Mas se você for acompanhado de um advogado, vai ser tranquilo e tiver aqui as justificativas, vai conseguir então. Aí nesse caso o empregador faz a rescisão como se ele estivesse dispensando, né? Tem todas as verbas, tem que pagar a multa do fundo de garantia, liberar seguro-desemprego e tudo mais. Aí paga-se as férias vencidas, férias proporcional, 13º proporcional, exatamente, libera o requerimento de seguro-desemprego. E a importância desse acompanhamento é até para que essa situação não vire contra quem está pedindo esse tipo de rescisão. Porque, infelizmente, é uma situação que pode acontecer. De repente, ele acha que cabe uma rescisão indireta, pede ela, e não é. E aí pode virar uma confusão muito grande e um processo que ninguém quer passar por isso. Então é melhor que o advogado acompanhe. Isso, que seja acompanhado. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá para... Daí existe um outro caso que seria por culpa recíproca. Essa é uma súmula, né, do Tribunal Superior do Trabalho, isso, súmula 14, onde ambas as partes dão motivo à rescisão e fazem uma rescisão por culpa recíproca, né, Jaqueline? Isso, e aí, quais são as verbas rescisórias para esse caso? 50% do aviso prévio, aí cabe só o aviso prévio indenizado,
né? Porque já está comprovado a situação, as duas partes têm culpa, digamos assim. Então, o empregador paga para o empregado somente 50% do aviso, 50% do 13º e das férias proporcionais. Paga-se 20% da multa do FGTS e o empregado tem o direito de sacar o saldo do fundo de garantia. Sem seguro-desemprego nesse caso, então o empregado não pode requerer o requerimento, independente dele ter ou não ter direito, o empregador não tem a obrigação de liberar o requerimento do seguro-desemprego. E recebe integralmente saldo de salário e as férias vencidas. Legal. Perfeito, então. Vamos para a próxima, então, que seria a rescisão imotivada. Então, não houve motivo, ou melhor, dispensa imotivada, ou uma demissão voluntária. Então, alguns casos, né? São que nós conhecemos pela mídia, né? Isso, são situações pouco conhecidas aqui no nosso convívio, aqui na nossa região. Mas nas empresas grandes, né? Isso. Muitas vezes até, assim, trazendo um exemplo, a empresa prevê uma situação financeira delicada que de repente futuramente vai vir a falir ou vai ter que fechar as suas portas. Então já começa a antecipar algumas situações que ela sabe que vai acontecer lá na frente. Então vai dispensar um setor. Escolhe lá por algum motivo certo setor e comunica a dispensa. Normalmente esse tipo de rescisão, né? É em massa, é de todo um o departamento maior, né? exatamente. Ou de um grande número de empregados. Isso, avisa, comunica, vamos dispensar todos vocês. E para que não haja nenhum tipo de lesão, de complicação, a gente vai dar um incentivo. Lembrando, esse incentivo pode ser dinheiro, pode ser algum produto, mas isso tem que estar previamente descrito em convenção coletiva. Sim, tem que ser um acordo não pode coletivo. Simplesmente vou dispensar e vou pagar um bônus para vocês. Não, tem que estar em convenção coletiva, tem que ter o conhecimento, né, do sindicato para que isso possa ser feito de forma legal e aí sim efetivar essa rescisão. Nós escutamos muito falar na mídia do PDV, né? Então, pedido de demissão voluntária. Algumas empresas grandes, bancos também já aconteceram bastante. Antecipação de aposentadoria, algumas coisas assim. Isso. Que a gente... Mas, assim, algo assim, mais para as empresas realmente maiores, né? E... nesse sentido, então, existe um outro caso também que é a falência da empresa, né? Então, a empresa faliu, não tem mais o porquê, né, ter empregados, então ela aplica-se aí a demissão sem justa causa mesmo, é uma demissão normal, né, onde Sim. ela vai pagar todas as verbas para o empregado. Todos os direitos do empregado. Quando tem dinheiro, lógico, né? E realmente se faliu, aí não tem mais dinheiro, mas as verbas trabalhistas têm preferência na falência, né? Então vai entrar lá na massa falida esse crédito com dos empregados, né? E daí conforme for liquidando os seus ativos, vai pagando os seus passivos, onde aí os empregados têm a preferência. Isso, exatamente. Tem uma legislação toda específica aí no caso da falência, né, da empresa, mas enfim, a empresa faliu, não precisa mais dos empregados, não tem porquê, e daí vai sim então ter essa rescisão por demissão sem justa causa mesmo. Existe um outro caso comum também, que é o óbito do empregado, né? Então, o empregado faleceu, não tem como trabalhar mais, né? Lógico. E aí aplica-se a regra também do pedido de demissão. Então, no caso, por exemplo, não tem as multas, né? Não tem a multa fundo de garantia, mas também não tem o aviso prévio, né? Porque não tem como. Infelizmente, não tem como nessa situação, né? Então... igual você já disse, aplica-se as regras do pedido de demissão. Eu acredito que quem receba seja a esposa ou de repente o filho, né? Quem de direito, né? São os herdeiros. Os herdeiros, né? De direito. Então, inclusive, vai até na questão do inventário também, sim, né? Então, pode até acontecer do juiz liberar antes para um dos herdeiros, mas geralmente vai no inventário. E tem toda uma legislação específica também na questão do óbito aqui do empregado para quem vai receber essa rescisão. Mas, enfim, quem de direito o juiz vai identificar aí para poder receber essas verbas rescisórias,
que seria, no caso, como se o empregado tivesse pedido demissão. Então, recebe todas as verbas normais, saldo de salário, 13º, férias, proporcional, férias vencidas, o fundo de garantia, às vezes tem PIS também, recebe, a Caixa Econômica libera o PIS. Então, é isso, né? São os casos de rescisão de contrato de trabalho. Isso, são situações bem complexas, mas com a legislação facilita muito. E a gente está aqui também para tirar dúvida, para te dizer se você tem direito, se você não tem, para dizer ao empregador o que pagar, o que não pagar, como proceder no caso, seja lá qual for o tipo da rescisão, né, que ele precisa efetivar. E é como a gente disse, a legislação traz base. No dia a dia do trabalho do empregado e do empregador, cada caso é um caso. Então, tudo precisa ser muito conversado, observado com muito detalhe, né, para fazer da melhor forma possível para ambas as partes. Como nós sempre falamos aqui, o empregado ou o empregador, ele tem seu trabalho normal. Então, se ele não trabalha no RH, ele não tem a obrigação de saber tudo isso, né? Ele tem a obrigação de ter conhecimento, sim, mas não de saber a fundo. Então, somos nós que estamos fazendo isso no dia a dia, que somos os técnicos dessa área, que temos a obrigação de explicar. Então, nós gostamos muito quando as pessoas perguntam, porque realmente é um tema complexo, não é tão simples assim. E por isso que nós não temos preguiça nenhuma de explicar, né, Jaqueline? De maneira alguma, a gente inclusive gostamos muito quando aparecem os casos, às vezes até mais complexos, né, que nós temos que estudar, inclusive, um pouquinho, porque nem sempre nós sabemos tudo também. Então, nós estudamos aqui no dia a dia, mas acontecem alguns casos complexos aqui que muitas vezes nós temos que estudar também. Às vezes os casos, principalmente de processos trabalhistas, né, onde vem já toda aquela descrição do juiz, do que vai ser pago no processo. Então, às vezes a gente tem que ler tudo também para poder acompanhar os pagamentos de FGTS, de INSS também, de imposto de renda. Então, não sabemos tudo de jeito nenhum, mas se você perguntar, com certeza nós vamos saber te orientar, porque nós vamos saber onde procurar essa informação. E a gente fica feliz de poder ajudar, poder colaborar. E também de adquirir mais conhecimento para cada vez mais poder passar mais informação para vocês. É isso aí, gente. Então, nós somos aqui da Porto Bovo, Gestão Contábil, né? Nós somos especialistas em assessorar empresas. Quando nós assessoramos as empresas, nós assessoramos também seus empregados. E precisando de alguma coisa, é só dizer aqui no comentário ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, @PortoBovo, este canal do YouTube onde você deve estar assistindo, da Porto Bovo também. E nos encontre aí nas redes sociais. Tem também nosso e-mail, nosso WhatsApp aqui para entrar em contato. Nós estamos disponíveis tanto para empregado quanto para empregador, para lhe assessorar na sua parte trabalhista, também na sua parte contábil, porque nós somos especialistas em contabilidade internacional, contabilidade normal das empresas, planejamento tributário, que é uma área que nós gostamos bastante também, estudamos muito sobre isso. Então, nós estamos disponíveis para lhe assessorar, né, Jaqueline? Isso aí, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no canal, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com conhecido, com o pessoal da empresa, para você trocar ideia com as pessoas à sua volta. Isso é muito importante e deixa as informações mais atualizadas. Exatamente isso. Um grande abraço, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.